Olá a todas e a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast, Em Juízo Podcast. Eu sou Flávio Pedron e comigo meus co-hosts, professor Guilherme Lage e a doutora Jéssica Vilaça. Como vão? Bom dia, tudo bem? E Bom dia, boa vocês? tarde, boa noite, Jéssica, Flávio. Hoje, 11º episódio? 11º episódio. Nós estamos rendendo mais, igual você disse, né? Não, nós estamos durando mais que a última temporada de Game of Thrones. Significa que a audiência talvez esteja ganhando, inclusive. Eu espero que a última temporada não seja tão ruim, né? Tão trágica. Exato. Mas hoje recebendo uma convidada ilustre, né, Flávio? Para poder falar de um tema que é bem sensível cada vez mais. A gente tem que se preocupar com a advocacia na rede social, né? E para nós, advogados, isso é um tema muito sensível, porque o AB tem toda uma regulamentação, tem todo um cuidado especial que a gente tem que ficar atento. Então, nada melhor que trazer um especialista no tema, né, Fernanda? Seja bem-vinda, Fernanda. Prazer te receber. Gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem chegar, tá sendo um prazer aqui estar com vocês. Eu quero contribuir com vocês, trazer um pouco da nossa vivência também e ouvi-los também. Vamos conversar bastante aqui hoje. Oi, Fernanda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E para a gente começar a rolar a bola, conta um pouco da sua história, Fernanda, e como que essa ciência, vamos dizer, do marketing digital, principalmente para a advocacia, apareceu na sua vida. Sim, bom, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu acredito que é válido a gente começar assim, porque o marketing, muito além do que as pessoas pensam, que hoje é só a rede social, ele está muito na base de tudo que nós fazemos. O marketing, ele começa até mesmo com a gente como pessoa. A partir do momento que você se apresenta, a partir do momento que você convive com os demais, é muito importante a gente tratar isso. Então, nessa trajetória aí de 14 anos de experiência no mercado corporativo, eu fui buscando entender cada vez mais como que o marketing funciona nas nossas vidas e como ele pode ser aplicado nas empresas. Porque a partir do momento que a gente começa a desenvolver isso, a gente começa a ter essa vivência mesmo ali mais próxima, a gente entende que o nosso negócio pode ser potencializado através disso. E principalmente, trazendo um pouco aqui para o mercado de vocês, a gente precisa ter todo um cuidado, não só com a nossa postura, mas principalmente com aquilo que a gente entrega para o outro. Porque a gente está lidando com vidas, né? E a partir do momento que a gente lida com vidas, a gente precisa saber exatamente como entregar isso de uma forma que vá surtir um efeito positivo na vida dela. E você falou um ponto interessante, Fernanda. Eu acho que a geração do Flávio, a minha geração, a gente tem muita essa preocupação. A geração da Jéssica já é uma geração mais digital, do marketing offline. Exatamente. E esse é um ponto muito interessante, o network, né? Como que ele impacta também para o profissional, né? Com certeza. Eu vou fazer uma analogia para vocês que eu tenho feito isso com muitas pessoas, porque é o dia a dia mesmo da gente. Quando a gente começa, tô ali, eu tô acima do peso, vou começar a malhar, vou começar a cuidar do corpo, a gente quer ir para a esteira e derreter lá. Só que a esteira ela é importante? É, mas quando a gente procura um especialista, a gente identifica que se você não fizer musculação, quebrar as fibras ali no seu corpo para poder conseguir mesmo esse resultado que você quer, não vai dar certo. Onde eu quero chegar? Se você não tiver muito bem definido com o que você quer ali no offline, cuidando dele, que seria essa musculação que é da base para você ter corpo mesmo, não adianta ir para a esteira. A esteira ela é necessária, mas a esteira nessa hora é a rede social. Ela é necessária. Mas se você não tiver uma base muito bem definida, que é o seu offline, o seu contato com as pessoas, o seu contato com a sua equipe, estudar. Eu falo que hoje em dia toda hora tem alguém lendo alguma coisa na internet, toda hora tem alguém ali que fala muito bem e convence, mas não tem embasamento para aquilo. E quando você coloca ela na prática, você logo percebe que tá só uma palestrinha. Isso é o que a gente costuma mais ouvir hoje em dia. Um bando de palestrinha que tá ali, fala-se muito, tem muito embasamento, mas não é algo que vai trazer resultado para as pessoas. Então é nesse ponto que eu falo. A academia da vida, né, trazendo um pouco aqui para o marketing, ela é importante? Demais, mas você tem que saber o momento em que você precisa colocar determinado ponto ali. Senão você se perde no meio desse caminho e as pessoas percebem.
A rede social ela tem esse ponto que eu acredito que é o maior benefício e o maior malefício. Que se você não for verdadeiro nela, as pessoas percebem. E mais cedo ou mais tarde, a casa Acaba cai. acontecendo, né? O Isso é discurso verdade. ensaiado chega uma hora que ele fica Sim, na cara, Com né? certeza. E eu acho que a Fernanda traz uma metáfora interessante, né? Quer dizer, se você quiser ficar 8 horas na esteira, você não dá conta. Exato. Seu corpo não dá conta. Você vai sofrer uma lesão, você vai ter algum problema. E do ponto de vista, pensando nessa analogia, a hiperexposição também ela pode ser extremamente complicada. Sem dúvida. Eu acho que talvez esse seja um mal de quem está começando, Uhum. que é mostrar e fazer a luz brilhar, mas a coisa pode sair, a mão pode ser errada e talvez as coisas precisam realmente de um norte. Sem dúvida, Flávio. As coisas eu acredito que precisa ser leve. Todo mundo que está à frente de um negócio, que está ali desenvolvendo mesmo as coisas do dia a dia, já tem uma sobrecarga muito grande. E a partir do momento que você vem com a rede social, ela exige de você psicologicamente, do seu tempo de qualidade com a família, ela exige você ter uma gestão do tempo muito bem organizada, porque senão chega um momento em que você está o tempo todo com o celular na mão e gerando coisas ali que não vão agregar na vida de ninguém. Então é muito importante ter a consciência que esse processo precisa ser leve, mas é uma leveza com disciplina. Senão também a gente perde o foco e não fala o que precisa ser falado ali para gerar um conteúdo de qualidade para as pessoas que esperam isso da gente. Fica superficial, né? A pessoa não Exatamente. consegue chegar e aprofundar na área dela. E Exatamente. acaba que todo mundo começa a perceber isso e vai ser, na verdade, em vez de ser benéfico para a pessoa, vai sair o tiro pela culatra, vamos dizer assim, né? Exatamente, Jéssica. Você colocou um ponto que é muito importante, porque se a gente não tem esse foco, a gente começa a atrapalhar o nosso posicionamento. Porque posicionamento é mostrar a nossa verdade, é mostrar o nosso profissionalismo, é mostrar também que a gente busca entender daquilo que a gente faz, trazendo ali a realidade dos resultados que a gente obtém com os clientes, mas é também ter essa leveza do nosso lado ser humano, porque as pessoas elas se conectam com pessoas. Então não adianta a gente querer criar um personagem ali que é aquela pessoa polida, que faz, acontece, mas que é frio e não gerar o retorno que a gente Não gera espera. conexão. Exatamente. E isso é um negócio muito interessante. Um dos cortes aqui do podcast meu que mais viralizou é um corte que eu falo sobre minha primeira ostentação oral. Né, que eu falo a dificuldade que eu tive, o nervosismo, Sim. e aí muitos alunos mandaram para mim, nossa, Guilherme, mas você, não sei o que, você fala tão bem. Eu falei, gente, mas eu Toda tenho... história tem um começo. Exato, mim, eu tenho é já Sim. mais de uma década de histórico na advocacia. Todo mundo começou um dia, Com né? certeza. E esse é um ponto interessante. Às vezes a pessoa, ela olha, vamos falar assim, o Guilherme, o personagem que é o Guilherme profissional, e não consegue entender que aquela pessoa começou como todo mundo começou um dia. É a tal da metáfora do iceberg, né? O sujeito só vê a Verdade. ponta e, na grande maioria das vezes, ele não procura entender que tem alguma coisa muito maior, muito mais profunda, muito mais densa para você ter exatamente aquilo que está aparecendo. Né? Isso é muito curioso. Isso, quer dizer, isso não é só da advocacia, como o Guilherme colocou. Tem horas que eu acho que isso é realmente geracional. Né? O novo público, as novas gerações demandam esse conteúdo de uma forma diferente Sim. daquilo que vai ser demandado por outros perfis. Exatamente. E você colocou mais um ponto que é muito interessante. Isso é algo que eu venho passando na minha trajetória também, porque por muito tempo nós ficamos muito concentrados na rede social principal, que é o Instagram. Só que cada vez mais eu tenho percebido a necessidade de ir para outras redes, incluindo o próprio TikTok. Por que o TikTok? No início ele foi muito Fala isso considerado. não, porque amanhã Por favor, ele cria o perfil do Fernanda. O escritório. Flávio já tá... Guilherme Fala isso não. Só um parênteses, o Flávio está ensaiando para dançar. Isso não. Eu queria Se você muito ver olhar, isso. Se você olhar o que ele andou publicando recentemente no Instagram dele, sobre o que ele anda ouvindo no Spotify Eu dele, vi. já denuncia todo o preparo. Faz isso não, Fernando. Eu pelo amor ajudo a de editar, se vocês quiserem fazer uma Aqui, ó. dancinha. Já tá ganhando força. Deus. Ajuda a deletar. Mas só um parênteses, o Flávio falou um tempo atrás que ele agora ia voltar a fazer atividade física, mas ele estava olhando professor de lambe aeróbica. Não sei, Nossa, talvez aí- seja voltado por Vai suar bastante. Tá difícil. Zumba. Com certeza. Mas por que eu falo isso, gente?
por mais que a geração nova, ela é uma geração que ela demanda um conteúdo que às vezes vai muito para uma brincadeira, para uma coisa mais imediatista, eu acredito muito que tem sempre que ter alguém ali que é aquela pílula que vai trazer algo novo. Por isso que eu comecei a abrir a vertente para vou estar ali, mas trazendo um conteúdo, porque tem alguém ali que vai despertar para essa ponta. Querendo ou não, é algo que é mais difícil, mas a gente precisa. No caso do próprio LinkedIn, hoje o próprio podcast, tem vários outros canais, e a gente cai também no canal principal, que é trabalhar o offline, trabalhar outras redes e ser lembrado aonde quer que esteja. Cada um com sua vertente, cada um com a sua comunicação, mas sempre pensando no posicionamento da gente. Eu, por exemplo, eu tô ali no TikTok, mas você não vai ver a Fernanda dançando. Por favor. Não, e assim, Fernanda, isso volta num ponto principal do seu objetivo com a sua produção de conteúdo. Exatamente. Nossos clientes não estão no TikTok, na verdade. A nossa, né, perfil do nosso cliente não é um cliente que vai consumir conteúdo do TikTok. Então a gente até brinca, né, de fazer as dancinhas, porque a gente já tem essa consciência, né, que não seria benéfico para o nosso objetivo tá no TikTok, que é uma coisa mais, não que seja tão fechada, mais formal, mas não é, a gente consegue pelo Instagram mostrar nossas habilidades como profissional. Já no TikTok a gente tem uma dificuldade nessa questão, sabe? Por ser mais informal. Eu acho que o perfil da própria rede social tá mudando um pouco, né? Do TikTok. Porque a própria Snapchat, quando ele começou, ele era utilizado para pornografia. Né? Depois disso, ele foi mudando. E aí, quando o Instagram olha e fala, o Meta olha e fala, poxa, vamos criar o Stories, a ideia era exatamente pensando no Snapchat. E agora veio o TikTok. Então, assim, é uma perspectiva de que em um curto espaço de tempo, essas redes vão se adaptando e novas redes vão surgindo. Né? Surgiu até uma agora com um nome muito interessante, né? Que é a Cu, né? Que é um negócio complicado. Imagina você vai comigo assim, que me passa o acesso do seu cu. Porra, que é um negócio complicado pra caramba, né? Caramba. O seu cu é aberto, todo mundo pode ver? Pô, um negócio complicado. Mas assim, né, é um negócio... Tirando a brincadeira, a gente percebe que tudo vai evoluindo. E é interessante que a gente vá se posicionando. Né? A Fernanda falou um ponto interessante, porque tem até uma expressão interessante do pessoal da economia, que eles falam, qual que é o lugar mais propício de você achar uma mina de ouro? É do lado de uma outra mina de ouro. Com certeza. Então, você se posicionar é importante, mas aí veio o que você falou. Se posicionar de modo estratégico. Né? Se o meu cliente ele tem um perfil X, não adianta eu querer ir lá e fazer uma dancinha apontando pro escuro com as frases soltas na tela que eu não vou atingir o meu cliente. E talvez entre a própria ideia da construção da autoridade, né? E isso é algo que tem que ser pensado, né? E por que, Guilherme, que é muito importante a gente começar a mudar um pouco a mente da gente em relação à rede social, sempre atrelada a cliente. A gente tem essa coisa de eu tô mostrando o meu produto ou serviço para atrair clientes. Mas você já parou para pensar naquela velha historinha de quem não é visto não é lembrado? Na verdade, isso é um mantra que a gente traz recorrentemente aqui no podcast. E é total realidade. Precisa ter essa ponte onde você aparece ali, porque eu, por exemplo, eu comecei agora no TikTok, se você entrar lá vão ter 2 vídeos super estratégicos. Um é como palestrante, o outro é um ensaio fotográfico profissional que eu tô fazendo, e eu não trago nada demais, mas eu deixei a pílula ali para que a pessoa vá me procurar nas outras redes. Porque a ideia é justamente essa. Pessoal, gente, o que é isso? Não tem nada a ver isso aqui dentro. E tudo aquilo que é controverso chama a atenção das pessoas. Elas vão procurar saber quem é você. Então, por isso que eu sempre deixo esse posicionamento muito bem definido ali dentro também, para que as pessoas saibam que não é uma dancinha, não é uma brincadeira, mas quem é essa pessoa? Gera essa curiosidade. Eu até falo que, em relação ao Guilherme e o Flávio, eu tô engateando na advocacia. Então, eu preciso criar a minha autoridade e o Instagram, ele veio muito para isso. Eu já fazia isso desde a faculdade, né? Mostrando as minhas habilidades, né? Como aluna, minha dedicação nos estudos. Tava estudando, tirava uma fotinha, postava, justamente para as pessoas ficarem lembrando.
isso. E até hoje chegam pessoas pra mim e falam, olha, te acompanho desde a faculdade e você, né, sempre foi muito dedicada, eu quero ter sua disciplina. Então, eu sempre tô, agora, como advogada, lembrando, é repetitivo? Pode ser repetitivo, mas não quer dizer que isso seja ruim, porque Muito pelo contrário. é muito pelo contrário. Todas as vezes que alguém precisa de um advogado, vai lembrar, a Jéssica é advogada. Pode não lembrar do conteúdo que eu postei, Sim. mas como todos os dias eu tô ali me posicionando como advogada, é a Exato. primeira pessoa que eles lembram e vão procurar sou eu. Você tocou numa frase que eu gosto muito dela. Como você quer ser lembrado? Ao que você quer ser associado? Isso, por mais que às vezes a pessoa não tenha uma experiência, mas ela tá começando a trilhar esse caminho, que eu acho que é interessante. Querendo ou não, a gente tá aqui do lado de duas pessoas que já têm uma experiência muito grande, você tá chegando, mas olha o conhecimento rico que você tá trazendo. Lá atrás você já estava se preocupando em como você queria ser vista no futuro. Isso já era seu Exatamente. posicionamento. É a sendo longo prazo que a gente vai fazendo. Igual eu Com certeza. comentei ontem no grupo, né, que a gente tava, de uma mensagem no direct que eu recebi, falando, você tem poucos seguidores, compre seguidores pra você ser uma autoridade no assunto. O pessoal quer isso, não quer construir, quer as coisas assim, de forma imediata, e não é assim que funciona. Mas aí você toca num ponto importante também. Volume de seguidores não significa engajamento, não Exato. significa retorno econômico. Uhum. Eu acho que as pessoas passam por uma confusão. E, de novo, eu acho que isso ainda é um problema geracional. Sim. Uhum. Eu vejo os meus alunos dizerem: mas você tem mais de 10 mil seguidores no Instagram. Tá, mas o que significa isso? Se você tem 10, 20, 30, 50, 100, 1 milhão, o que realmente isso representa de retorno efetivo para sua profissão? Porque, ok, se o seu objetivo, você está ali dentro para se expor, para ser vitrine e pura e simplesmente colher os frutos dessa atividade, ok. Mas nós estamos falando aqui do marketing profissional. Sim. O cliente tem que te ver e ele tem que te procurar. Não Sem adianta o like, porque o like não vai encher. Não enche Gera a conta frustração. bancária. Exatamente. É porque senão também vira estatística da vaidade, né? Sim, com Sim. certeza. Hoje em dia tem muito isso, a busca pelos likes, né, pessoal? E cada vez mais a gente vê, né, casos recorrentes, até na televisão, de pessoa que fez uma cirurgia com alguém que tinha 1 milhão de seguidores. Mas quando você vai olhar, a pessoa Isso acontece Não muito. tem nada, é uma casquinha. Exato. E até uma pergunta para você, Fernanda. Vamos imaginar que eu tenha um perfil com 3 mil pessoas, mas é um perfil que eu utilizo ali do meu dia a dia. Quando que você recomenda, por exemplo, seus clientes de abandonar esse perfil e começar um do zero? E quando fala, não, dá para aproveitar, vamos seguir, construir uma nova vertente aqui agora. Quando que você faz? Como é que você pensa essa estratégia? Isso quando esse perfil é seu pessoal. Meu pessoal. Né? Seu pessoal. Meu pessoal. O perfil pessoal, ele é muito bom para o início, porque nós, como seres humanos, a gente precisa do apoio de alguma forma. É muito difícil a pessoa chegar e falar assim, não, eu vou sozinho, eu vou lutar e vamos que vamos. Tem, mas a gente precisa desse número inicial. E normalmente, quando a gente inicia, aquela pessoa que te dá a famosa moral. Você tá ali postando as coisas e aí você vai caminhando um percurso ali onde ela começa a perceber que você tá caminhando. Essas curtidas, elas vão diminuindo. Porque é o famoso, nossa, tá chato, toda hora o Guilherme posta uma coisa assim. Então isso é maravilhoso, porque ela tende a sair do seu perfil, porque o seu conteúdo já não conecta com ela mais. Então ela tende, mas eu nunca indico tirar esse perfil de cena. É importante você começar no seu perfil, sim, limpar aquilo que não faz sentido, Vai que às vezes filtrando, né? vai filtrando, vai arquivando publicações que não tem sentido ali e começa a posicionar isso profissionalmente. O ponto bom disso é que você começa trabalhando com um engajamento altíssimo, porque é um engajamento que conta como pessoa física, vamos dizer assim, e num dado momento onde você já tem uma história, que é um caminho ali na sua linha mesmo do tempo, dentro da rede social, você transforma a sua conta em conta empresarial. Porque você aproveita esse engajamento, deixa seu perfil aberto e atinge mais pessoas. Se você de cara já passa ela para um perfil profissional, o Instagram não é bobo nem nada, ele começa a monetizar a sua rede. Então, para isso, você já precisa começar com um anúncio, com tráfego pago, com coisas que vão além e que muitas vezes a pessoa não tem nem condição financeira para iniciar. Não tem nem conhecimento, às vezes, Sim, também, né? E gera uma frustração, porque ela fala, poxa, gente, eu tô aqui fazendo o meu conteúdo, tô lhe destinando um tempo para isso e a coisa não tá indo.
fazendo. Não flui, né? Não flui. Ali a gente tem que começar com o pensamento de vai ser um portfólio. Eu vou mostrar o que eu tô fazendo, sem esperar o retorno imediato financeiro. A partir do momento que as coisas começam a caminhar, essa limpa, que é esse filtro mesmo das pessoas vão deixando de seguir, isso é muito bom, porque o próprio algoritmo entende que tá chegando um público mais qualificado. E esse é um ponto interessante, porque às vezes a pessoa assusta, né? Fala, nossa, eu perdi 50 seguidores este mês. Mas às vezes você ganhou 60 Sim, absolutamente já nichados que vão interagir com o seu conteúdo. E ao usar no perfil pessoal no início, eu acho até um ponto interessante, porque no começo todo mundo te apoia, mas depois você vai ganhando uma certa notoriedade, Com você certeza. começa a incomodar as Sim. pessoas. Então, eu vi num podcast dias para trás, até um cara muito interessante, o Rick Chester, sim, ele tem uma expressão até no livro novo dele que ele fala que a inveja, ela surge da intimidade. é verdade. Porque as pessoas querem te ver bem, mas desde que você não esteja, é Maior melhor que do que ela. elas. Então, o seu amigo de infância, ele vai se incomodar com o seu crescimento. Então, a tendência é que estas pessoas do passado, com o Sai. tempo, elas vão saindo. Ou elas vão virar seus clientes, vão ser seus parceiros de algum modo, Sim, ou então elas vão sair. E, gente, numa boa, não tem nada de mal nisso. Isso é a vida, gente. Muito pelo contrário. Sabe? Tem gente que pessoaliza muito. Ah, fulano parou de me seguir. E leva aquilo pro coração. Qual É é o problema, verdade. gente? Ninguém tá amarrado a ninguém pra Exato. isso, não, ué. E Flávio, nós somos assim também. Quantas pessoas a gente para de seguir, que aconteceu justamente essa trajetória, falando, ai, Ficou tô com chato. preguiça, tô chato, tá chato, não quero. A gente faz isso também e tá tudo bem. O problema é que é aquela coisa, né? Pimenta no olho dos outros é refresco. Quando é com a no gente. outro, aí dói. Ai, parou de me seguir. Gente, não sofre com essas coisas. A gente precisa ter muito claro onde a gente quer chegar, o meio de pessoas que nós queremos ter por perto e como nós faremos isso, porque as pessoas ficam muito preocupadas com o presente, sem vislumbrar o futuro ali, e por mais que isso seja clichê, a gente precisa pensar nisso. Isso aconteceu comigo recentemente, quando eu comecei a minha rede social, foi em 2011. Você entra lá no Instagram da FEAL, tem 40 mil pessoas. Só que nós já tivemos 50. E às vezes tem gente que fala comigo assim, Fernanda, mas o que aconteceu? O que é isso? E a gente, por ser uma agência, a gente vai avaliar o que aconteceu. Uhum. Nós começamos a perceber que a maioria dos perfis que saíram eram perfis de lojas de roupa. E por quê? Hoje, lojas de roupa não é o nosso foco. A nossa comunicação não é voltada para a loja de roupa. E isso no início foi um choque, porque a gente, o que está acontecendo? E eu trabalhando com a equipe, falando, gente, fica tranquila, o objetivo é esse mesmo. E cada vez vocês vão ver saindo mais. Porque a gente não quer trabalhar com varejo mais. A gente quer trabalhar com pessoas que enxergam valor de fato no que a gente faz. E o varejo, muitas vezes, ele fica preocupado com o dinheiro, a sazonalidade, na teoria todo mundo sabe o que é, mas eles no momento que apertam no bolso falam, ai Fernanda, o que tá acontecendo? Não é isso, a gente precisa se posicionar pensando exatamente nesse futuro, que é, hoje o presente é esse, por mais que eu tenha esse tipo de cliente, tá tudo bem, mas onde eu quero chegar? E aí a gente começa a pensar até mesmo em vocês, trazendo um pouco aqui para a área de vocês, que é muito importante isso. Hoje, de repente, quem tá iniciando na carreira vai ter um tipo de cliente onde não necessariamente é o que ele quer atender, ele precisa atender, até por questões financeiras e por experiência, para ele entender que com esse perfil eu me identifico. É aqui que eu posso me tornar especialista e a partir disso eu vou me posicionar para atingir essas pessoas. Sim. É aí que a gente começa a fazer a diferença como profissional e ser lembrado como profissional. E não simplesmente, a pessoa é advogado, é advogado. Não, ele é advogado criminalista. A conversa muda. Muda. E isso também entra muito na estratégia de construção de conteúdo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Essa estratégia de construção de conteúdo, principalmente na área de vocês, é necessário ter toda uma preocupação por conta, né, das questões que a própria OAB define, mas também é muito importante ter o seu DNA ali dentro, a sua comunicação, o tipo de cliente com quem você quer falar, porque a partir disso você vai ter uma comunicação mais robusta, uma comunicação de repente mais leve, e você tem público para as duas. Você só não pode ficar perdido em que momento você fala com quem. É um ou outro. Porque se tiver essa divisão, você vai afastar os dois. E engraçado, Fernanda, voltando àquela máxima, né? Sim. Quantidade não é qualidade. Não. Uma coisa que a gente, até no início, fica muito preocupado.
perfil do escritório, um perfil profissional, ou ter um perfil pessoal, ou fazer tudo em um só. Sim. A gente fica com essa dúvida. E ainda mais na advocacia. O nosso cliente, quem procura um advogado, ele não está procurando o escritório. Ele está procurando o advogado. Eu acho que assim, Jéssica, desculpa, Uhum. né? Eu acho que tem clientes e tem clientes. Uhum. Nós estamos falando muito e estamos pensando muito no universo de Minas Gerais. Porque Minas é diferente. É um lugarzinho diferente. É diferente. Eu acho que tem uma personalidade. A gente até Ele comentou quer ser sobre. atendido pelo doutor fulano, Uhum. pela doutora Beltrana. Agora, por exemplo, e a gente tem, né, e atinge outras praças. Por exemplo, a gente vem em São Paulo, o cliente não quer nem saber. Não quer saber, O isso é cliente não quer verdade. saber seu nome. Literalmente, ele quer o resultado. E aí a pegada é uma outra pegada. Isso também vai muito do cliente pessoa jurídica para o Uhum. cliente pessoa Sim, com física. certeza. Em família, a gente sabe que o cliente quer ter aquilo, quer, né? Porque ele quer o combo. Ele Quer o quer combo. o advogado, o psicólogo, Quer verdade. tudo. o guia espiritual. Sem dúvida. Ele quer o O combo. abraço. Exatamente. Que é tudo. Exato. E aí a gente fica nessa dúvida, né? Eu não consigo dissociar minha pessoa, né, a Jéssica no dia a dia da Jéssica advogada. A advocacia é meu estilo de vida. Sim. Então eu consigo utilizar um perfil só. Mas tem gente que não tem a rotina que dá certo com a advocacia. E isso é perigosíssimo. Porque mesmo que essa pessoa não esteja preocupada com o que ela está apresentando na rede social, o cliente dela vai atrás procurar, dela. Porque ninguém vai perceber. contratar um ponteiro de Cliente balada, dela, né? Exato, exato. E isso é muito perigoso, né? É uma coisa que a gente sempre marca muito. Quer dizer, o que o seu cliente vai encontrar na sua rede social. Sem dúvida. Se ele ficar com dúvida, se você realmente é um profissional, como o Guilherme disse, um promotor de boate, Já era. o trem É. vai ficar meio Não, complicado. e o mais engraçado é que esse tipo de pessoa, o promotor de boate, geralmente manda mensagem falando: nossa, eu queria muito me posicionar igual a você, mas eu tenho vergonha. Querido, você tem vergonha de se posicionar como advogado, mas não tem vergonha de ficar postando combo na balada, dancinha até no chão. Isso que seria, né, pra mim, uma vergonha, vamos dizer assim. Esses dias pra trás, um cliente nosso, né, de pessoa jurídica, viu que o Guilherme postou me dando parabéns, né, e me mandou mensagem, falou: olha, eu vi que o Guilherme te parabenizou no Instagram e vim te dar feliz aniversário. Ou seja, ele viu o meu perfil. Sim. Imagina se esse cliente entra no meu perfil e o que ele vê é eu na balada ou no meio da tarde tomando uma cerveja no barzinho, vai falar assim: gente, é com essa profissional aqui que o Guilherme, né, deixou me atendendo? Trazendo um pouco até para a questão que você perguntou sobre a empresa em si, ter um perfil profissional. Eu sou sempre a favor de ter um perfil profissional. Por que eu sou a favor e por mais que as pessoas busquem o perfil pessoal também? O perfil profissional é onde você tem a oportunidade de deixar muito clara a identidade da sua empresa. Porque existe uma identidade, por mais que elas estão associadas, existe uma identidade da sua empresa e a sua identidade pessoal. São coisas distintas que para muita gente é confuso e por mais que tenha o seu DNA ali dentro, você tem outras pessoas envolvidas. Então você tem outros jeitos ali dentro, você tem outras personalidades e isso precisa ser levado em consideração para a gente construir mesmo esse conjunto, porque isso é valioso e por isso que eu falo, você precisa ter, porque as pessoas vão te procurar como pessoa física, assim, quem é a Jéssica, mas elas vão procurar saber quem é a sua empresa. E empresa, assim como a gente fala, pessoas se conectam com pessoas, empresas se conectam com empresas. Sim. Elas querem saber se a sua empresa ela é sólida, elas querem entrar no seu perfil e enxergar que você tem uma história como empresa e depois disso ela vai procurar saber quem é o seu negócio. Quem são as pessoas que prestam serviço para o seu negócio? Então é muito importante ter isso. Trazendo um pouco assim de forma mais técnica, é por isso que a gente cria uma logo, é por isso que a gente cria uma paleta de cores, coisas que representem a nossa empresa. E não necessariamente, vamos supor que eu ame azul, a minha rede social da empresa tem que ser toda azul. Não necessariamente. De repente, para o seu foco de público, a gente já entra com teoria das cores para atingir ele. Então, assim, são coisas distintas que as pessoas têm uma dificuldade para entender e é por isso que muitas vezes elas perdem contratos pelo fato de querer trazer o DNA dela completo dentro da empresa. E são coisas distintas. E eu acho que aí entra a questão do posicionamento mais efetivo. Como que você se posiciona nas suas mídias sociais? Sim.
Porque uma coisa é, eu, Guilherme, eu utilizo uma rede social só. Eu não faço a mesclagem, até porque eu não consigo dissociar o Guilherme profissional do Guilherme Sim. do dia a dia, porque existe uma pessoa só, não existem duas. Então, eu tenho um cuidado, porque tem coisa que eu não preciso compartilhar na minha rede social. Uhum. Exatamente. Né? Hoje, por exemplo, hoje tem um jogo do Brasil, daqui a pouco nós vamos fazer um churrasco e vamos tomar um vinho. Eu não preciso ficar compartilhando o tempo todo que nós estamos bebendo numa terça, numa sexta-feira, às 2 da tarde. Sem dúvida. É uma situação esporádica, mas para quem é mal intencionado, a interpretação por si só ela é feita. Uhum. Então a gente tem hoje também esse conflito, né? A pessoa tem um perfil profissional, ela tem que agir de modo estratégico nele. Sem dúvida. E aí não adianta eu querer ter um perfil profissional e fazer o que eu faço no meu dia a dia como se nada tivesse acontecendo. Talvez a ideia de você trabalhar com perfil empresa, ele é legal por causa das métricas, né, que as redes sociais entregam. Sem dúvida. Essas métricas a gente precisa levar em consideração, porque traz um pouquinho do que eu compartilhei com vocês do passado. Até 6 anos atrás, nós tínhamos muitas lojas de roupas que nós atendíamos. Então, a partir do momento que o número caiu drasticamente, eu falei, gente, o que está acontecendo? Se não fossem essas métricas, se não fossem essas análises que a gente faz mês após mês, ano após ano, a gente ia ficar no escuro, frustrado, sem saber o que está acontecendo e de repente ia entrar num loop infinito ali de, meu Deus, estou produzindo, não está acontecendo. Crise, né? Sendo que foi totalmente estratégico, a partir do momento que a gente identificou de onde isso estava partindo, começar a se posicionar de acordo com os clientes que nós queremos atingir. Então, a partir do momento que você enxerga que eu já tenho uma história ali no feed, eu já tenho ali onde eu mostro quem eu realmente sou, tá na hora de transformar o seu perfil para profissional. E, Fernanda, como é que você pensa uma estratégia de conteúdo de feed e stories, por exemplo? Vou imaginar que eu, Guilherme, quero divulgar meu trabalho como advogado, né? A Sim. grande maioria das pessoas que nos escutam são advogados, não direito. A pessoa quer começar um perfil do zero. Ótimo. Como é que ela vai fazer uma estratégia de feed e de stories, por exemplo, no Instagram? Pensando, né? O jovem advogado, ele sim. tá ali saindo da faculdade. E antigamente, né? Geracionalmente, a gente pensava que o importante era ter o seu escritório. Isso. E hoje isso já fica para lá, um bom coworking te atende, você Verdade. minimiza custo, mas a rede social talvez seja mais importante do que o espaço físico hoje. Essa pergunta de vocês ela é muito boa, porque é um ponto de partida não só para os advogados, qualquer área, e principalmente para você definir se a rede social ela é para você. Porque esse início ele é o que te dá mais trabalho. A primeira coisa que tem que ser feita é criar mesmo um calendário editorial, que aí a gente já começa a entrar num ponto que é muito importante, que é a gestão do tempo. Você dividir ali o seu tempo, colocar ali dentro desse calendário editorial perguntinhas básicas. Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Aquilo que você está disposto a mostrar e aquilo que você não está disposto a mostrar, que envolve esse ponto que o Guilherme acabou de colocar. Eu vou mostrar o que está num churrasco, eu vou fazer isso, eu vou falar da minha família. Por quê? A partir do momento que você quer trabalhar com a área criminalista, faz sentido você ficar postando sua família ali? Não. Nenhum. É perigoso. Então, é o primeiro ponto. Olha, então isso aqui eu não devo publicar. Ah, não, eu quero ir mais para a área familiar. Então, de repente, cabe. Já alguns conecta pontos. mais. Conecta, porque o seu público está buscando isso. Está buscando alguém que tem essa parte da vida bem resolvida. Então, Sabe dividir as dores ali. exatamente. Então, ele enxerga que você é capaz de resolver o problema dele. Então, o primeiro ponto é trazer para você aquilo que está dentro de você, aquilo que faz parte do que você já é especialista, ainda que iniciante. Isso aqui eu entendo, e trazer essa conexão, porque eu falo que na rede social nada é sem querer. Se você postar alguma coisa ali achando que ninguém está percebendo, as pessoas estão percebendo e isso vai te afastar ou não. Trazendo isso para o feed, você começa ali. Inicialmente, precisa-se ter um ensaio profissional. Não dá para ficar pegando fotinhas do celular, uma foto que você Selfie. achou bonita, uma foto cheia de filtro, porque o advogado ele trabalha com a verdade. Dá para você ficar usando filtro toda hora? Não dá. Então, assim, são pequenas coisinhas que quem está iniciando é de uma geração mais jovem, está acostumada com isso o tempo todo no perfil pessoal, mas queima seu filme no perfil profissional. Então, trazendo nisso, você começa com um ensaio fotográfico,
tá fazendo esse calendário editorial, definindo a área que você quer atuar, por mais que você atue em mais de uma inicialmente, para depois afunilar ali, entendendo aquilo que você realmente é bom. E para facilitar os stories, eles são sempre a extensão do feed. Se hoje você trouxe um determinado assunto no feed, fala sobre ele lá em cima, vamos dizer assim. A gente costuma usar isso porque é a forma como a maioria das pessoas entendem. Hoje, se eu começo a seguir um perfil, dificilmente a gente vai de cara nos stories. A gente começa a seguir olhando o perfil. Ó, achei bonito, aqui tem coisas que realmente me agregam aqui. A partir do momento que você começou a seguir o perfil, tá ali. Do nada aparece a bolinha lá em cima, os stories das pessoas. A partir disso, você começa a gerar conexão. Aí você pode mostrar o seu dia a dia, estou chegando no fórum, o dia já começou por aqui, notebook aberto, coisas do seu dia a dia, estando em casa ou no escritório, porque gera essa conexão de a Jéssica é de verdade. Ela realmente não é só aquela menina bonita que tá na foto no feed. Porque eles falam de humanizar o perfil, né? Exatamente. Humanização é sempre nos stories. Não evita humanizar demais no feed. Humanizar demais no feed é um risco grave. Você deve fazê-lo, que é, vou postar uma foto com a minha família. Não tem problema nenhum. Vou postar aqui um bolo que eu fiz. Não tem problema nenhum. Mas tem que ter uma conexão com aquilo que o seu público tá esperando. Se não tiver essa conexão, ele vai embora. A gente, na semana passada, eu tive o prazer de estar num evento junto com a Fernanda, e eu pude ouvi-la palestrando antes de mim, e você falou uma coisa que eu achei genial. A Fernanda disse, gente, a gente tem que utilizar o conteúdo que nós estamos divulgando para conectar de algum modo com o cliente. Sim. E era uma palestra para corretores, e a Fernanda deu um exemplo que eu achei fantástico. Ela falou, olha, se você gosta de cozinhar, faz um vídeo, às vezes você cozinhando com a sua família, tudo, e depois mostra um imóvel que você tem e fala, olha, imagina você fazendo isso nesta cozinha com a sua família. E eu estava assistindo e falei, caramba, genial, porque você trouxe a sua vivência e depois você deu um gatilho. Se criou uma necessidade ali, um isso aí. desejo para a pessoa. Ela criou cliente com um stories Bobo. Assim, cozinhando. O Flávio cozinha bem pra caramba. despretensioso, Tá lá né? cozinhando com a filha dele, com a esposa dele, não sei o quê. Imagina se o Flávio fosse corretor, gente. Imagina você numa casa fazendo isso. Eu tenho um imóvel que te atende. Falei, caralho, ela acabou de plantar A A semente. sementinha, sutilmente. Lembra dessa frase, gente? Nada na rede social é sem querer. Vou dar um exemplo na empresa com uma estratégia que eu utilizo no meu Instagram. Eu sou uma pessoa muito família. Tudo que envolve calor, cor, abraço é com a Fernanda. Se tem uma coisa que constantemente eu publico é sobre a minha família. E quando as pessoas veem família, elas enxergam que você é uma pessoa que está passando a verdade, porque ninguém coloca família na rede social sem querer. Elas enxergam que você é uma pessoa acessível e elas enxergam que você não tem medo de se expor, porque no meu caso, sendo do marketing, eu tenho que me expor. E a partir do momento que eu não só me exponho, mas eu coloco a minha família também, as pessoas, elas criam conexão. E a partir disso, você começa a trazer pessoas que têm o mesmo valor que você, que é família. Eu não quero trabalhar com qualquer cliente, vamos dizer assim. Eu não quero trabalhar com o porta de balada, porque eu sei que a gente não vai bater. Então, por isso, eu coloco coisas que conectam com essas pessoas. E aí, trazendo para essa criação inicial das pessoas que estão iniciando na profissão, no caso de vocês, mas a minha profissão é uma profissão que existe uma certa formalidade. Exige, e todas elas exigem, na minha concepção todas exigem, mas no caso de vocês é importante trazer conexões daquilo que vocês são, porque a partir disso você vai atrair pessoas que são como vocês são. Fernanda, toda produção de conteúdo, ela tem o poder de afastar ou de atrair. Sim. Então, você tem que, né, analisar bem qual que é o seu objetivo. A gente não precisa, eu falo, na verdade, o Flávio e o Guilherme, como professores, eles trazem conteúdos porque o público dele também são os alunos. Agora, o advogado, ele não precisa ficar o tempo todo ali trazendo a teoria. Seu cliente não... Você precisa saber a teoria para resolver o problema do seu cliente. Sim. Né? Se seu cliente quisesse saber a teoria, ele faria uma faculdade de direito. Então, o que eu acho interessante de trazer no perfil do advogado, coisas que mostrem as suas habilidades, não só profissionais, mas pessoais também. Concordo. Vai olhar e falar assim, olha, a Jéssica é organizada, ela se preocupa com a organização, disciplina, eu trago muito questão de conteúdo, de treino também, porque exige uma disciplina, né? Então, isso as pessoas acabam que eu deixo
de forma sutil as minhas habilidades profissionais ali, de organização. Eu não preciso chegar e falar assim, olha, gente, eu sou disciplinada. É isso mesmo. Olha, gente, eu sou organizada. Você mostra, né? Você não fala. É uma diferença grande, né? Exatamente. Com toda Fica certeza. subentendido. Isso é muito poderoso. Cara, eu recentemente encontrei com um ex-aluno, né, na academia, e aí ele pegou e falou comigo, assim, ele chegou, me encontrou e falou, professor, você tá muito diferente de quando você deu aula pra mim, tudo. Eu falei, cara, a gente tá treinando mais. Ele falou, não, eu tô acompanhando, eu vejo Olha que todo legal. dia lá Uhum. que você posta. Eu falei, cara, eu nunca imaginei que às vezes talvez isso despertasse, né? Falou, não, e fiquei animado. Pô, se o Guilherme tá treinando, eu vou treinar também. Umas coisas bobas, mas se você Sim. vê que às vezes uma atitude que você tem, às vezes, sei lá, de postar uma frase, de um café que você toma, né, de um curso que você vai dar, Uhum. você percebe que isso convida as pessoas, isso Elas aproxima Mostra quem o seu tá dia a no dia, seu né? ritmo, né? Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Ontem mesmo você postou uma frase e eu tirei o print, mandei para uma amiga minha, que é aquela coisa de você compartilhar o sucesso do outro, né? Eu falei, Uhum. gente, isso é muito legal, porque a partir do momento que você lê uma coisa, todos os dias você posta um bom dia. Aí a partir disso você já fica, quem te segue tá esperando, Uhum. ó, qual que é a frase do dia? Uhum. O dia que eu não posso, o pessoal já me pergunta, Tá vai, vendo? Guilherme, você esqueceu da frase Tá hoje. vendo? Porque essas coisas, querendo ou não, quem te segue, ela tá ali porque de alguma forma ela compartilha dos seus Uhum. valores, ela compartilha daquilo que você oferece e ela espera isso de você. No dia que você dá uma sumida, elas vão perguntar o porquê. E trazendo para essa questão que você colocou da academia, tem pessoas que estão ali porque elas acompanham a sua trajetória, elas sabiam quem era o Guilherme no passado, o caminho que ele tá percorrendo e onde ele tá chegando. Automaticamente ela já fala, gente, se ele tá malhando, se ele posta frase, se ele faz isso, se ele mostra a família, ela vai fazer tudo que você faz. Isso é o que dá força na rede Uhum. social. Rede social as pessoas replicam, por isso que os memes ganham força, por isso que tudo que é engraçado ganha força, porque as pessoas replicam. E a mesma coisa é o nosso comportamento. Todo mundo sempre fala comigo assim, nossa, Fernanda, você tá sempre sorrindo, meu Deus, eu nunca te vi desanimada. Eu não me permito aparecer na rede social desanimada. Uhum. E por que eu não me permito? Porque a Fernanda não é assim. Vocês me conheceram no escritório antigo, vocês nunca me viram mal-humorada. Nunca. Por quê? Isso faz parte de mim. Então as pessoas tendem a seguir o que você faz. Cria uma expectativa, né? Exatamente. Automaticamente você vai atrair pessoas no mesmo perfil. Vez ou outra vão aparecer pessoas ali que não tem a ver com isso? Vão, mas elas vão embora rápido. Elas não conseguem ficar. Porque era curiosidade. Se incomoda, né? Se incomodam. E esse é um ponto interessante, até a própria estratégia de criação de conteúdo, ela perpassa por isso, de você saber quem é o seu público. Quando eu comecei, eu estava publicando muitas questões voltadas para as matérias que eu leciono na faculdade e cada vez mais eu tenho diminuído isso Sim. e voltado para um conteúdo mais direcionado para a advocacia, para o dia a dia, para o escritório. Por que disso? Porque tem aumentado significativamente o número de advogados que me seguem e fica às vezes pedindo dica em inbox. Guilherme, eu vou contratar um estagiário, como é que você seleciona o seu? Como é que você faz? E aí eu comecei a alterar o conteúdo que eu posto. E esse é um ponto que é interessante. A estratégia, ela vai sendo adaptada ao longo do caminho, né? Sem dúvida. Eu percebo isso até mesmo, não sei se vocês já passaram por essa experiência. Quando o público da gente começa a mudar dentro da rede social, quando a gente coloca uma caixinha de perguntas, por exemplo, o tipo de interação é diferente. Uhum. Não que as outras perguntas sejam ruins, mas a gente percebe um grau de maturidade maior com aquilo que você recebe. Daqui a pouco, isso já começa a ficar defasado também. E a gente percebe isso, porque todos os dias a gente está mexendo na rede. Automaticamente, o que a gente faz intuitivamente? Começa a direcionar um conteúdo para aquelas pessoas que estão ali. Claro. E esse ponto de mudar é mais valioso para a gente do que para as pessoas que estão ali. Porque a gente começa a perceber que as fases da vida da gente, elas passam. E além delas passarem, a gente enxerga aquilo que faz sentido para a gente hoje e aquilo que a gente fala, meu Deus, como eu fiquei tanto tempo nisso. Porque não é o que eu quero. Uhum. Principalmente para quem está iniciando na carreira. Eu acredito que isso é muito valioso. Ter essa percepção rápida, enxergar isso de uma forma rápida e agir. Não ficar preso aos egos da rede, ficar preso, mas tá todo mundo aqui, se tiver que ir embora, que vá. Uhum. Porque é justamente nesse ponto que você começa a virar referência no que você faz e ganha dinheiro. Que é o que todo mundo quer. Para Uhum. monetizar, a gente tem que adequar, Tem que né? adequar. Às vezes eu abro caixinha de pergunta, isso que você falou é interessante. Às vezes eu abro caixinha de pergunta, eu tento direcionar o tema. Isso. Eu venho fazendo alguns stories, algumas coisas, alguns posts e abro a caixinha de pergunta.
É comum. Às vezes aparece uma caixa de perguntas, o pessoal, Guilherme, e o Cruzeirão? Nó, Eu não respondo ela no Exatamente. público. Geralmente eu respondo no inbox. Uhum. isso aí. Por qual razão? Porque eu não quero que aquilo debande, né? Porque senão aquela pessoa que eu queria atingir, Se quebra ali, ela já vai ela embora. sai, É. ela fala, pô, o Guilherme tá começando sabe? Aí eu dou atenção para aquele que não vai de momento algum monetizar de algum modo, Sim. né, o meu trabalho, porque vamos ser sinceros, eu trabalho de maneira muito clara, eu não uso rede social para ficar postando fotinha. Não. Eu uso a rede social para uma finalidade profissional. Exato. Sim. Se a minha rede social não trouxer um retorno financeiro para mim, né, que seja em médio prazo e Sim. longo prazo, não tem problema. Mas é uma construção. Se ela não servir para isso, Não faz cara, sentido. sinceramente, não faz sentido eu utilizar aquilo dali. Gastar seu tempo com isso. E é um tempo grande, porque a É. rede social, ela dá Demanda, trabalho, né? demanda. Eu tava até comentando com o Guilherme. No meu caso, foi um pouco mais grave. Eu tenho uma querida amiga, um beijo pra ela, que todas as fotos que eu posto, ela faz uns comentários meio. Que poderia ser, assim, no direct, tipo, a gatinha tem WhatsApp. Imagina meu Nossa. cliente chegando, vendo uma foto Meu minha, Deus. né? Não, e não é uma foto, assim, uma selfie. Eu, toda de social, às vezes, assim, né? No meu Sim. trabalho, ela, gatinha tem WhatsApp. Gente, É sabe? aquela coisa, né? Tem pessoas que elas querem dar moral pra gente. Mas de uma Mas maneira. exagera. Exagera. E eu vejo que Foda, né, velho? o problema. Exagero. Não, e o problema disso é que as pessoas não têm esse clique de que rede social hoje em dia não serve somente pra isso. É uma extensão do trabalho, Mas né? é- Mas é um Extensão do seu problema. trabalho. Às vezes o público ele acha que a rede social é entretenimento. Uhum. Então tudo é brincadeira, tudo é zoeira. E mistura um pouco as Sim, coisas. sim, E isso mistura. é muito complicado. Isso é Uhum. muito sério. Acaba. Na cabeça do público em geral, aquilo é diversão. É. Aquilo é trabalho pra gente. É verdade. Pra eles é uma diversão, Sabe? Aquilo é entretenimento. trabalho pra gente. Né? E isso é uma coisa muito interessante. Eu vejo, por exemplo, minha esposa. Minha esposa fica assim: ah, você viu o que fulano postou? Não, eu não sigo fulano. Eu não É sigo verdade. fulano. Nossa, mas você gasta tanto tempo aí no WhatsApp e não viu? Não vi. Porque aqui não é pra brincar. É. Aqui é pra trabalhar. É verdade. Concordo Ah, totalmente. ela não entende, às vezes, quando eu tô com a rede social aberta e ela me responde: ah, o que você tá fazendo? Eu digo: eu estou trabalhando. Ela diz: não, É um você está trabalho. no Instagram. Não, eu estou Trabalhando. trabalhando. Exato. Aquilo tem uma razão daquilo que eu tô fazendo. Não, e as pessoas não entendem, a grande maioria. E até trazendo mais uma vez para a questão do posicionamento, eu costumo ser muito firme nas minhas decisões, tá? E no caso, por exemplo, quando aparecem pessoas que eu conheço na minha rede social e que fazem comentários inapropriados, eu chamo atenção. Uhum. Falo que não é lugar para isso. E se ficar chateada, é porque tinha que ir embora mesmo. Pois é. Porque Não, mas no caso dela, eu entendo que não é nenhuma maldade Sim. dela. Ela é assim na problema vida. mental. É simples. Mas isso é muito complicado. É muito complicado. Aí eu geralmente apago o comentário e falo: olha, assim, não vai ser muito legal o meu cliente ver isso, sabe? E aí, porque senão a pessoa fala: se ela deixou essa pessoa fazendo, eu tenho o direito de fazer isso aí também. você Abre a ficando. porta. Abre a porta, não é bem legal. E E eu por sou. que também que é importante cortar isso? Porque o famoso print, o print é um problema, Rola. gente. Às vezes você tá dormindo, de manhã tem lá, oi gatinha, É. aí já era. Alguém já viu, alguém já clicou no aviãozinho, Já alguém já mandou mandou pra para todo outro, mundo. e isso roda. A rede Uhum. social, eu falo, a gente precisa cortar o que precisar ser cortado e agir rápido, porque milésimos de segundos dá um problema que você não Exatamente. consegue tirar É, mais. E da forma que você quer ser visto É, também, né? com Você quer ser certeza. visto como uma pessoa polêmica, que a pessoa tá ali só pra ver o que você tá postando e sair compartilhando pra gerar Sim, uma fofoca, ou você realmente tá ali pra mostrar que você é um profissional sério, exatamente. né? Até que o post polêmico, ele tem a sua finalidade, né? Tem. Mas Então, depende da... Desde que você utilize ele de maneira É. consciente e estratégica. Se a Exatamente. Hater polêmica gira o for boa... É. Cara, você tem que manter uma base de hater. É Tem. importante, né? Eu costumo falar que hater é métrica de crescimento, né? Sem dúvida, Uhum. super. Eu costumo até usar muito isso também, porque as pessoas têm um medo do hater. Tudo é a forma como você vai responder a isso. Uhum. Porque se você aparece com uma resposta muito inteligente e ainda que ela conflite o pensamento de todo mundo em volta, você vira referência naquilo ali. Sim. Todo mundo vem até mais. Você com haters, você consegue muito mais retorno do que com os admiradores. Uhum. Sempre.
Sempre. Porque a gente mesmo tem sempre algum tema polêmico que a gente não responde nada, que a gente não fala nada, mas a gente tá lá acompanhando. Por isso o Twitter ganha tanta força. Uhum. Um tempo atrás eu fiz um post desses mais polêmicos, estrategicamente pensando para ser Sim. polêmico, e aí começou um tanto de gente a comentar, eu Telefone discordo, não sei o quê. vibrando. Falei, ótimo, gente. Continue. Continuem. Não, mas aí Se que tá. matem. Falem mal, mas falem de mim, né? Mas aí que tá, uma polêmica boa, ok. Agora uma polêmica porque você cometeu uma gafe, aí já Não, é aí feio, né? Aí é burrada, Aí né? é burrada. Não rola. E, Fernanda, quando que você, né, orienta seus clientes, por exemplo, a começar a utilizar tráfego pago? Quando que é uma boa oportunidade para isso? Ótimo. O tráfego pago por muito tempo, isso em torno assim, de 5 a 6 anos atrás, você conseguia manter um fluxo na rede orgânico ali por muito tempo. 6, 7 meses alcançando resultados muito bons. Só que hoje, quando você já tem uma linha de editorial bem definida, um cliente, o seu público-alvo, tudo muito certinho, o ideal é começar de cara. Por quê? Hoje tem uma massa patrocinando, tem muitas pessoas patrocinando. Então, um algoritmo bobo nada, né? O que ele vai fazer? Te jogar para o final da fila. Então, para começar o tráfego pago, é com aqueles princípios básicos que a gente falou um pouquinho atrás, que é ter uma linha editorial muito bem definida, fotos, conteúdos, uma estratégia de conteúdo já acontecendo. Isso em um mês. Se você tiver ali com um mês já postando, trazendo as pessoas, é hora de iniciar com o tráfego pago. E isso para quem já quer monetizar de cara, porque tem pessoas que falam, não, eu quero seguir por um tempo, para eu ganhar mais maturidade, para eu conseguir me expressar de forma melhor, porque tem os tímidos ainda que tem muita dificuldade de aparecer na rede. E o tráfego pago por si só, sem você ter atuação na rede, ele não funciona. Então, tem coisas que dependem da pessoa também. Se ela ainda não se sente segura, não é hora de começar. Porque vai fazer o tráfego, vai ter ali um monte de impressões e ela vai ficar frustrada porque ela vai falar o tempo todo, gente, mas o que está acontecendo? Tô investindo, aumentei investimento, chega gente, mas não retém. Por quê? Não tá criando conexão ali dentro. O tráfego só funciona com conexão humana. Tem que ter uma base, né? Tem que ter Pra uma começar base. a fazer o tráfego. E até porque, te cortando, e até porque, pode... Por favor. O que acontece? Quando você está patrocinando um eletrodoméstico, não precisa ter ninguém aparecendo. Vai aparecer um monte de gente querendo comprar um celular, uma geladeira, todo mundo. Mas quando é prestação de serviço, se ela não estiver preparada para criar essa conexão, não é hora. Não adianta. Até porque eu acho que tem um ponto, né? O prestador de serviço no Brasil, ele é muitas vezes confundido com quebrador de galho, Fernanda. É verdade. Sabe? O sujeito, ele consegue ir na Casas Bahia, olhar a televisão e ele pensa quanto vale a televisão. Mas a precificação do serviço e a valorização do cliente pelo serviço prestado é sempre uma coisa muito complicada. O que eu queria marcar é que é um negócio muito importante, porque o tráfego pago era proibido na atividade de advocacia até o ano passado. É mesmo. Então, ainda pode ter muita gente que, na verdade, está nos ouvindo e que não sabe que ocorreu mudança do provimento que regula a questão junto ao Conselho Federal da OAB. Sim. Então, isso não é mais nenhum tipo de motivo de punição, né? Então, o Conselho Federal da OAB mudou e mudou, não vou dizer radicalmente, mas mudou sensivelmente a visão e o preconceito que ele tinha com relação à utilização de mídias pagas, tá? Então, quem não sabe pode utilizar, sim, mas isso representa também, eu acho que no caso da advocacia, primeiro, um mercado que ficou, então, anos represado. Por muitos pontos, né? Exato, exato. Então agora há uma descoberta, há um interesse, mas ao mesmo tempo há uma inexperiência. Concordo. Essa questão da inexperiência, até trazendo mesmo para o ramo de vocês, é um ramo onde normalmente eram pessoas mais maduras, vamos dizer assim, que passavam o escritório de pai para filho, que já rodavam uma carteira. Então tudo é aquele famoso, ó, em time que tá ganhando não se mexe, eu não preciso da rede social, eu não preciso do tráfego pago porque eu já sou indicado, e já acontece, as pessoas já entendem, já sabem qual é o meu nome, meu filho agora tá assumindo. Então assim, são coisas que culturalmente atrapalharam vocês também. E por conta desse boom da rede social, acredito eu que a OAB
provavelmente aprovou por conta disso, porque a rede é monetizada. Não é, a gente infelizmente não tem domínio sobre ela. Era muito bom quando a gente publicava e atingia todo mundo. Então a pessoa vai gastar um tempo ali, vai ter conteúdo de qualidade, mas não vai atingir ninguém. E chega um ponto que até os seus amigos que todos os dias recebeu seu conteúdo, o algoritmo barra para que você seja obrigado a patrocinar. Então assim, ia ser uma área que não ia poder estar dentro do Instagram se não tivesse essa readequação. Fernanda, esse patrocinado, né? Como é que a gente faz uma métrica, sei lá, objetiva? Sim, Vamos imaginar a pessoa que tem 1.000 seguidores. certo. Um post dela, se a rede dela tá bem posicionada, tá bem engajada, ele atinge quantos por cento desses seguidores um post orgânico? Um post orgânico, hoje, ele precisa assumir ali 13% dos seus seguidores. Se você tiver ali nos stories recebendo 13%, você está muito bem posicionado. A partir do momento que você transforma a sua conta para uma pessoa jurídica, vamos dizer, conta empresarial, cai para 7%. E a partir daí você precisa começar a patrocinar, porque esse 7 ele vai reduzindo e pode chegar a 1,3. Infelizmente. Então o Instagram realmente tem essa entrega menor Tem. O algoritmo dá uma- Para conta jurídica. E quando você ainda está como pessoa física até 5.000 seguidores, você continua num paraíso. Você ainda tem uma caminha confortável ali. A partir do momento que virou 5.010, a conversa já muda. Entendi. Já cai assim drasticamente. E o algoritmo está sempre sendo alterado, né? Sim, esse ano, inclusive, foi um dos anos que ele mais sofreu alteração em todos os sentidos. Porque as redes sociais pós-pandemia, elas ganharam muita força, principalmente com o entretenimento, e a partir daí as pessoas que utilizavam a rede como negócio sentiram isso drasticamente. Começou ali o boom de você precisa gerar conteúdo, o tempo todo a gente ouvindo essa frase e as pessoas se perguntando, mas que tipo de conteúdo? Eu vou ter que fazer dancinha? Então, assim, isso se perdeu, o próprio Instagram se viu ali apertado com as redes sociais que são as concorrentes, e a partir disso, o que que eu faço? Como que eu vou seguir? Porque por mais que hoje o Instagram tente se desconectar das empresas, a maior força hoje dentro do Instagram são negócios, e não são pessoas simplesmente para ver foto. Ele teve que se readequar e vai se readequar mais ainda. Para 2023, isso tá assim, muito mais que provado, que tem muitas coisas que virão, já vão começar a falar muito do metaverso, inclusive. Então, assim, é tema pra gente ficar aqui a tarde toda, porque tem muita coisa pra vir ainda pra mudar. Eu acho que nesse contexto, cada vez mais é importante a profissão que vocês têm, que é a pessoa que trabalha com marketing de maneira profissional. Sim. Faz a gestão de mídia social, faz uma gestão de Google, de YouTube, porque não dá. Tem uma frase do Zay Berlin que eu acho ela ótima, a gente tem que ser especialista no que a gente sabe, né? Exatamente. Não dá para ser raposa, a gente tem que ser ouriço. Então, neste contexto, eu prefiro pagar quem sabe do que tentar bater escanteio, cabecear Tá e defender. frustrado. Sem dúvida alguma. Isso acontece, inclusive, com a gente, porque, vou dar um exemplo, a área do marketing, ela é muito ampla, muito. Tem desde o profissional do designer, tem o que faz as copies, tem o profissional do tráfego pago. Quem inicia hoje uma agência sozinho, começa ali fazendo tudo, mas você pode ter certeza que você vai ter os clientes pequenininhos No que não segundo cliente entendem. não dá conta mais. Não Né? tem, É. não dá conta. Porque, assim, além de todos os dias, se eu abrir meu e-mail aqui agora, tem um monte de atualização. Porque pelo fato da gente ser agência, a gente tem acesso a informações novas, coisas que vão acontecendo. Se eu abrir agora, já tem alguma atualização acontecendo. Então, você imagina você tendo que cuidar do seu negócio, tendo que cuidar de uma equipe e ainda olhar esse tipo de coisa, a chance de dar errado, tudo é Tem aquela... que começar a se profissionalizar, né? É. Não Não tem adianta. espaço pra Amadorismo. no mercado. Não tem. E a gente vê essa questão do algoritmo também, que hoje em dia o Instagram obriga a gente a fazer vídeo. Quem, né, fica aí com receio de postar Reels, de fazer stories, vai ficando de escanteio, porque a gente vê essa mudança do Instagram, que antes iniciou como uma rede social de postagem de foto, Sim, só né? foto. Que era só foto. Eu fotográfico. Eu falo que quando eu fiz meu Instagram, tudo era mato, porque era aquele tipo daqueles filtros Bem carregado. bem carregados que as pessoas usavam para postar foto de comida. Isso mesmo. Então, hoje em dia, você vê uma mudança radical nessa questão do objetivo do Instagram, né? E até aproveitando que a gente está no tema algoritmo, as pessoas criaram, por conta da própria rede,
um preconceito com o algoritmo. A gente precisa ter ele como nosso melhor amigo. Se você entender o algoritmo e dançar conforme o jogo, não tem erro, ele funciona. A prova é tanta que a gente tem os maiores profissionais hoje em dia por trás das redes que cuidam dessas automações diárias, dessas atualizações diárias, justamente para poder trazer benefício. O problema é que, principalmente nós brasileiros, somos um dos públicos que tem menor resultado com o Instagram, porque a gente gosta do jeitinho. Do macete, da facilidade. Comprar seguidores. Exatamente. O macete é que complica. Seguidor, só no Brasil que tem essa força de comprar seguidor, porque fica atrelado ao número. Nos outros lugares, nos outros países, eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com a interação de verdade. Na Inglaterra, por exemplo, o Instagram não tem tanta força como o Facebook, porque o Facebook ainda é aquele contato pessoa com pessoas. Então, você tá ali, minha avó acabou de postar um bom dia, aquela coisa que todo lugar tem, mas que lá ainda tem muita pessoalidade. A partir do momento que a pessoa quer buscar facilidades, o algoritmo vira seu pior inimigo e ele vai te matar. Essa é a o verdade. famoso shadow ban, né? Que o pessoal fala muito, né? Exatamente. Ele vai, e para tirar um shadow ban, tem muita teoria na internet. Se você ficar 5 dias sem publicar. Se você parar de colocar as hashtags. Se você Você sai da lista, não é assim. Não é assim. E muito provavelmente, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de acompanhar pessoas que vocês seguem, que tinham uma conta de, às vezes, 50, 100 mil seguidores, e ela decidiu abrir mão porque ela não conseguiu tirar o shadow ban. E a partir do momento que você não consegue tirar, você vai perder tempo porque não vai alcançar ninguém. É melhor encerrar essa conta, ser humilde e recomeçar. E engraçado que o próprio Instagram faz essa limpa nesses seguidores. Faz. Eu tenho o Instagram da minha cachorra, ela é Sim. blogueira, Catarina. E esses últimos tempos, eu tinha o quê? Eu tinha 30 mil seguidores no Instagram dela. Bastante. E deu a limpa daqueles perfis desativados, caiu pra 20 e poucos. Exatamente. Que realmente... Isso aconteceu muito forte depois das eleições aqui no Brasil. Muito. Teve gente que até surtou, né? Eu vi o pessoal comentando, perdi 5 mil Influencer mesmo, seguidores, isso não sei, aí. 10 mil seguidores. Mas é aquela limpeza de conta Fake. Fake. Fake, abandonada, de tudo. Sim, e Que mesmo vai contas contra que as não interagem com diretrizes. vocês. Porque, igual, por exemplo, vamos supor que tem ali um vizinho que te segue, mas ele não faz nada. Ele não comenta, ele só tá ali bicando, literalmente. Stalker. Cortou. Cortaram. Cortou. Exatamente. Cara, eu acho isso muito legal. Era papo pra gente ficar aqui o dia inteiro Sem É. dúvida. conversando, né? Tenho certeza que a gente pode fazer um episódio 2, episódio 3, episódio 10, e a gente vai ter muito mais assunto. Mas, Fernanda, pra gente poder fechar, deixa os seus contatos sociais, fala um pouquinho da sua empresa, né? Para aqueles que nos ouvem, a Fernanda faz a nossa parte de mídia hoje, Google, faço da nossa estratégia de tráfego pago, Google Ads, e é importante a gente ter pessoas que a gente confia. Então, eu sempre indico quem eu confio, né? Então, aqueles que nos escutam, né? A Fernanda é a pessoa de nossa inteira confiança. Deixa os seus contatos para o pessoal poder te conhecer Vamos um lá, pouquinho essa mais. parte é boa. A hora do merchan. Essa parte é boa. Bom, gente, como vocês bem sabem, né, a FEAL Consultoria ela é uma agência especializada em consultoria de marketing e gestão estratégica. Por que a gente sempre faz questão de deixar a gestão estratégica muito envolvida com esse processo? Para que não fique aquela coisa fria de simplesmente entregar um social media ou até mesmo um tráfego pago. A gente precisa e a gente atua sempre junto com a empresa como um todo, para que toda a empresa converse entre si. A gente vai oferecer, sim, os serviços que uma agência oferece, como o tráfego pago, o social media, a criação da linha editorial, um ensaio fotográfico bem elaborado, mas a gente vai atuar junto nessa parte estratégica para a gente ver e posicionar a pessoa da forma como ela precisa ou até mesmo a marca dela. Porque é só assim que a gente consegue resultados e é só assim que a gente vê também os nossos clientes crescendo, para que não fique aquela relação fria e seja mais uma experiência onde, nossa, Fernanda, já trabalhei com marketing e não deu certo. A gente não quer ouvir isso, porque isso é algo que a gente sempre ouve. Eu acho muito legal, a gente tem um grupo no WhatsApp que tinha um profissional que estava tomando conta da nossa conta e a Fernanda mudou. Eu falei, não gostei, eu achei que não estava, né, com a pegada de vocês, mudei. Falei, show. E eu achei interessante porque ninguém reclamou, ninguém falou nada. E isso é uma percepção que para mim faz diferença, porque você realmente estava preocupada
com o serviço que Tá estava sendo entregue. monitorando. Com Então, certeza. isso é importante. E Guilherme e Flávio, Jéssica, eu falo isso é pra tudo na vida da gente. A gente não pode brincar com os sonhos das pessoas. A partir do momento que vocês têm uma empresa e vocês confiaram ela nas mãos da FEAL, o mínimo que eu posso fazer é acompanhar a minha empresa, acompanhar a equipe e ver quem realmente está buscando se especializar. Porque eu vou dar um exemplo meu. Quantos finais de semana eu tô estudando? Quantos finais de semana eu tô ali, ó, correndo atrás, fazendo, me especializando, buscando formas. Eu não posso permitir uma pessoa na equipe que não tá nesse mesmo pensamento. Não tem a sua Porque- pegada, né? Exatamente, porque vocês vão virar para mim e vão falar, Fernanda, eu conversei foi com você, e aí? Você não quer Exato. saber quem tá por trás. Então a gente precisa ter esse cuidado, precisa ter esse amor pra gente estar aqui nesse momento e falar assim, gente, tá valendo a pena, a parceria tá legal. E atualmente a gente até teve a gente soube de uma experiência que quem tá no topo tem que vigiar quem tá na base da empresa. É Que é essa verdade. pessoa que tá tomando as decisões. A gente viu uma marca muito grande que o nome dela tá assim, Abalado. abalado. Gente, isso é muito forte, muito sério. É muito É sério. 20 anos para construir uma reputação Nossa. e destruir ela em alguns Em segundos. alguns Não dá. segundos. Não dá. Fernanda, sua rede social, Instagram, pessoal que quiser conhecer a Fial, qual que é o Isso. arroba? @Feal Consultoria. Vão lá, dá uma passadinha que eu tenho certeza que vamos nos conectar. Perfeito. Fernanda, muito obrigado. Eu que agradeço. É uma honra te receber aqui. Tenho certeza que é algo novo e é algo cada vez mais importante para a advocacia, né? Para os advogados mais, digamos, tradicionais que nos ouvem, é um ponto que deve ter sim uma preocupação. Flávio, Jéssica, prazer sempre estar com vocês. Prazer. Prazerão, Fernanda, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Foi muito ótimo. necessário. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço. Me senti em casa. Foi muito bom. Que bom. Pessoal, a gente fica então por aqui. Até o nosso próximo episódio na semana que vem. Um abraço. Grande abraço. Um abraço. Até mais. Foi ótimo.